Não há nada que nos deixe tão conscientes de quão improvisada é a existência humana como uma canção inacabada ou uma velha agenda de moradas. Carson McCullers. Uma árvore, um rochedo, uma nuvem. Nessa manhã, chovia e estava ainda escuro, quando o rapaz passou pelo café ambulante. Chegara quase ao fim do seu caminho e entrou para tomar uma chávena de café. O estabelecimento, aberto a noite toda, pertencia a um homem azedo e mesquinho chamado Léo. Depois da rua agreste e vazia, o café parecia acolhedor e resplandecente. Ao longo do balcão havia um par de soldados, 3 operários da fiação e a um canto um homem curvado para diante e com o nariz e parte da cara metidos numa caneca de cerveja. O rapaz trazia um carapuço como usam os aviadores. Quando entrou no café, desapertou a presilha e levantou a aba direita para cima da orelha vermelha. Muitas vezes, ao beber o seu café, alguém lhe dirigia amigavelmente a palavra. Mas nesta manhã, nem Léo lhe olhou para a cara, nem qualquer dos homens estava falando. Pagou e ia a sair do café quando uma voz gritou por ele. Ô filho! Ei, filho! Voltou-se e o homem do canto chamava-o com um dedo e, abanando a cabeça, tirara a cara da caneca de cerveja e, de súbito, parecia sentir-se muito feliz. O homem era alto e pálido, narigudo, de cabelo ruivo descurado. Ei, filho! O rapaz dirigiu-se para ele. Era um rapaz pouco desenvolvido, de uns 18 anos, com um dos ombros mais alto do que o outro. Por causa do peso da sacola dos jornais, o rosto era vulgar, sardento, e os olhos eram redondos, olhos infantis. O senhor chamou? O homem pôs a mão no ombro do garoto dos jornais, depois agarrou-lhe o queixo e voltou-lhe devagar a cara de um lado para outro. O rapaz recuou perturbado. Então, que lá é isso? A voz do rapaz era aguda e no interior do café reinou subitamente um grande silêncio. O homem disse devagar: Gosto de ti. Ao longo do balcão os homens riram-se. O rapaz, carrancudo e desviado, não sabia que fazer. Olhou por cima do balcão para Léo e Léo observava com um vago e cansado ar de troça. O rapaz tentou rir também, mas o homem ficara sério e triste. Eu não queria entrar contigo, meu filho, disse. Senta-te e bebe uma cerveja. Há uma coisa que eu preciso te explicar. Cautelosamente, com o rabo do olho, o Ardina interrogou os homens do balcão para ver o que deveria fazer, mas havia voltado às suas cervejas ou aos almoços e não repararam. Léo pôs no balcão uma chávena de café e uma leiteirinha. É menor, disse Léo. O garoto dos jornais içou-se para o banco. A orelha do lado da aba, levantada do carapuço, era muito pequena, estava rubra. O homem acenava-lhe com a cabeça gravemente. É importante. E levou a mão ao bolso traseiro das calças, tirando qualquer coisa que segurou na palma da mão para o rapaz ver. Olha com muita atenção. O rapaz fitou aquilo, mas nada havia que ver com muita atenção. Na mão grande e encardida, o homem segurava uma fotografia. O rosto de uma mulher, mas esmaecido, a ponto de só o chapéu e o vestido que usava sobressaírem claramente. Vês? Perguntou o homem. O rapaz acenou que sim, e o homem pôs na palma da mão outro retrato. A mulher estava em fato de banho numa praia. O fato fazia-lhe o estômago muito saído e era principalmente o que se notava. Olhaste bem? E debruçando-se para mais perto, acabou por perguntar. Já a viste alguma vez? O rapaz não se mexia no banco, fitando de esguelha o homem. Não, que eu saiba. Muito bem. O homem soprou as fotografias e voltou a guardá-las na algibeira. Era minha mulher. Morreu? Perguntou o rapaz. Vagarosamente o homem abanou a cabeça, franziu os lábios como se para assoviar e respondeu num prolongado suspiro. Eu explico.
A cerveja no balcão, em frente do homem, estava numa grande caneca castanha. Não a levantava para beber. Pelo contrário, curvava-se e, pondo a cara em cima da borda, ficava assim um momento. Depois, com as mãos, voltava à caneca e bebericava. Uma dessas noites, você adormece com a narigueta na caneca e afoga-se, disse Léo. Ilustre viajante, afoga-se em cerveja. Que linda morte! O Ardina tentou fazer sinal a Léo, enquanto o homem não olhava, franziu a cara e com a boca procurou silenciosamente perguntar: Bêbado? Mas Léo apenas ergueu o sobressolho e voltou-se para pôr uma rosada fatia de presunto na chapa do fogão. O homem afastou de si a caneca, endireitou-se e pousou no balcão as mãos enclavinhadas. A expressão do rosto era triste. Ao olhar para o Ardina, não pestanejava, só de vez em quando as pálpebras, com delicada gravidade, desciam sobre os olhos verdes claros. Quase amanhecia e o rapaz acomodou o peso da saca dos jornais. Do que eu falo é de amor, disse o homem. Cá para mim. É uma ciência. O rapaz deixava-se escorregar do banco, mas o homem ergueu o indicador e algo havia nele que prendia o rapaz e o não deixava ir-se embora. Há 12 anos, casei com essa mulher da fotografia. Foi minha mulher durante 1 ano, 9 meses, 3 dias e 2 noites. Amava, sim, e afinando a voz incerta e devagadora repetiu. Amava e pensava que ela gostava de mim. Eu era engenheiro dos caminhos de ferro, não lhe faltava conforto e luxo. Nunca me passou pela cabeça que ela se não sentisse satisfeita. Mas sabe tu o que aconteceu? Miau, disse Léo. O homem não desviou os olhos da cara do rapaz. Deixou-me. Uma noite cheguei, a casa estava vazia. Ela tinha se ido embora. Deixou-me. Com outro tipo? Perguntou o rapaz. Suavemente, o homem pôs a palma da mão no balcão. Oh, meu filho! Naturalmente, uma mulher não foge assim, sozinha. O café estava sossegado e a chuva miudinha, escura e infinda lá fora. Léo calcou o presunto que fritava com os dentes do comprido garfo, pois tens então andado há 11 anos atrás da borboleta, meu patife de uma figa. Pela primeira vez o homem lançou um olhar a Léo. Faça-me o favor de não ser ordinário. Além de que eu não estou a falar consigo, e voltou a dirigir-se ao rapaz numa meia voz segredada e confiante. A gente não lhe dá atenção, ok? O Ordina assinou dubiamente. Foi assim, continuou o homem. Sou uma pessoa que sente muitas coisas. Durante a vida inteira, uma e outra coisa me impressionou. O luar, as pernas de uma rapariga bonita. Uma coisa primeiro, outra depois, mas o caso é que, quando gozava qualquer coisa, havia em mim a peculiar sensação de que aquilo se demorar cá dentro. Nada parecia acabar ou acertar com as mais coisas. Mulheres? Tive a minha conta. Era o mesmo. Depois aquilo ficava a vibrar em mim. É que eu era um homem que nunca tinha amado de verdade. Muito devagar fechou as pálpebras e o gesto era como que o cair do pano num fim de ato de uma peça. Quando falou de novo, a voz excitara-se e as palavras saíam rápidas e os lobos das suas orelhas, grandes, moles, pareciam tremer. Encontrei essa mulher. Então, essa mulher. Eu tinha 51 anos e ela dizia ter sempre 30. Conhecia numa estação de serviço. Casamos em 3 dias. E sabe como era aquilo? Isso é o que eu não sei dizer-te. Tudo que eu jamais sentira se concentrou à volta desta mulher. Nunca mais tive as sensações à solta, todas acabavam nela. O homem calou-se de súbito e esfregou o nariz comprido. A voz desceu a um murmúrio regular e lamentoso. Não estou a explicar bem. O que aconteceu foi isso. Havia dentro de mim esses sentimentos belos e pequenos, prazeres vagos. E essa mulher foi para minha alma como que um ponto de reunião.
Através dela passei esses pedacinhos de mim e saí completo. Está a perceber? Como se chamava ela? Perguntou o rapaz. Ah, respondeu ele. Eu chamava-lhe Dodô. Mas isso é irrelevante. Fez por que ela voltasse? O homem parecia não ouvir. Nessas circunstâncias, bem podes imaginar como eu fiquei depois que ela me deixou. Léo tirou o presunto do lume e dobrou 2 fatias dentro de um pãozinho. O rosto dele era terroso, com os olhos oblíquos e o nariz torcido, marcado por suaves sombras azuladas. Um dos operários pediu, com um sinal, mais café, e Léo serviu-lhe. Não dava de graça tais repetições. O operário da fiação comia ali todas as manhãs, mas Léo, quanto melhor conhecia os fregueses, mais rudemente os tratava, e mastigava seu pão como se a si próprio o regateasse. E nunca mais conseguiu apanhá-la? O rapaz não sabia que pensar do homem, e o seu rosto infantil tinha uma expressão incerta, mista de curiosidade e dúvida. Era novo na venda, e ainda estranhava a rua na madrugada singular e escura. Sim, disse o homem, tomei certas medidas para a fazer voltar. Andei a tentar localizá-la, fui a Tulsa, onde ela tinha pessoas de família, e a Mobile. Fui a todas as terras a que ela alguma vez se referira e procurei cada um dos homens que ela antes de mim conhecera. Tulsa, Atlanta, Chicago, Chicago, Memphis. O melhor de 2 anos passei eu a ver se apanhava. Mas o par desaparecera da face da terra, disse Léo. Não o ouças, disse o homem em tom de confidência. Esquece também esses 2 anos. Não importa. O que interessa é que, por volta do 3º ano, me começou a acontecer uma coisa curiosa. O quê? Perguntou o rapaz. O homem inclinou-se e tombou a caneca para bebericar um pouco de cerveja, mas ao pender sobre a caneca, as narinas vibraram ligeiramente, aspirou o cheiro acre da cerveja e não bebeu. Para começar, o amor é uma coisa curiosa. Primeiro, só pensava em fazê-la voltar. Era uma espécie de mania, mas à medida que o tempo passava, procurei lembrar-me dela. E sabe o que aconteceu? Não, respondeu o rapaz. Quando me deitei numa cama e fiz por pensar nela, meu espírito estava em branco. Não era capaz de a ver. Bem pegava nos retratos, não adiantava, nem nada. Em branco. És capaz de imaginar isto? É, Mac, clamou Léo, para o extremo do balcão. És capaz de imaginar o espírito desse pespego em branco? Vagarosamente, como se enxotasse moscas com um leque, o homem adejou com a mão. Os olhos verdes concentravam-se fixamente na carita inexpressiva do Ardina. Mais um caco de vidro encontrado no passeio, ou uma musiqueta de caixa de música, uma sombra na parede à noite, e eu lembrava-me. Podia acontecer na rua, que eu chorava ou dava com a cabeça num candeeiro. Estás a ver? Um caco de vidro, repetiu o rapaz. Qualquer coisa. Punha-me a andar à volta, impotente para o como ou o qualquer lembra-me dela. Pode a gente pensar que se defende com um escudo, mas o recordar não aparece a um homem pela frente. Vem de esguelha, pelos cantos, e eu estava à mercê de qualquer via e ouvia. De repente, em vez de ser eu a passar o país inteiro a pente fino à procura dela, começou ela a perseguir-me na minha própria alma. Ela a perseguir-me, repara bem, e na minha alma. O rapaz perguntou então, em que região estava o senhor? Ah, gemeu o homem, fiquei numa agonia mortal. Era como ter bexigas. Confesso, meu filho, que apanhei pielas, que forniquei, que cometi qualquer pecado que de repente me tentasse. Custa-me a confessar, mas confesso. E quando me lembro dele, esse período, ela-se-me no espírito de terrível que foi. O homem deixou pender a cabeça e bateu com a testa no balcão. Alguns segundos ficou curvado nessa posição, com a nuca e o pescoço
encordoado, cobertos de pelagem alaranjada, e as mãos de longos dedos arqueados, palma contra palma, como que em oração. Depois endireitou-se, sorria, e subitamente o rosto iluminado estava trêmulo e envelhecido. Foi no 5º ano que isto aconteceu, e assim começou a minha ciência. A boca de Léo torceu-se no sorriso pálido e azedo. Ora, nenhum de vocês fica mais novo com o passar dos anos, exclamou, e numa fúria súbita fez uma bola do pano da loiça que tinha na mão e atirou-a com força para o chão. Seu Romeu sebento! Que aconteceu? Perguntou o rapaz. A voz do velho veio aguda e clara. Paz. Ah? É difícil de explicar cientificamente, meu pequeno. Suponho que a elucidação lógica é que ela e eu havemos fugido por tanto tempo um do outro que, por fim, nos envencilhávamos um no outro, repousamos e pronto, paz. Um vazio belo e estranho. Era na primavera, em Portland, e a chuva caía todas as tardes. E ao cair da noite, eu deixava-me ficar no escuro, estendido na cama, e foi assim que a ciência veio a mim. As janelas do carro azulavam-se palidamente. Os 2 soldados pagaram as cervejas e abriram a porta. Um dos soldados penteou o cabelo e limpou as grevas enlameadas antes de saírem. Os 3 operários da fiação curvavam-se silenciosos sobre os seus almoços. O relógio de Léo tiquetaqueava na parede. É isto. Ouve com atenção. Meditei sobre o amor e esclareci tudo. Vi claramente o que estava errado. Os homens apaixonam-se pela primeira vez. E por quem se apaixonam eles? A boca macia do garoto estava entreaberta e o rapaz não respondeu. Por uma mulher, disse o velho. Sem ciência, sem nada que o sustente, entregam-se à experiência mais perigosa e sagrada dessa terra de Deus. Apaixonam-se por uma mulher. Não é isto verdade, meu filho? É, respondeu murmuradamente o rapaz. Começam pelo lado errado do amor, começam pelo mais alto. É para admirar a tão grande miséria resultante? Sabes como os homens deveriam amar? O velho estendeu a mão e agarrou o rapaz pela gola da blusa de couro. Sacudiu-o suavemente e os olhos verdes olhavam sem pestanejar, graves. Meu filho, sabes como o amor devia começar? O rapaz fazia-se pequeno no banco, todos ouvido, imóvel, e devagar abanou a cabeça. O velho chegou-se mais e segredou. Uma árvore, um rochedo, uma nuvem. Lá fora, na rua, a chuva continuava. Uma chuva delicada, partacenta, infinda. O apito da fábrica soou a chamada das 6 horas e os 3 fiandeiros pagaram e saíram. Não havia ninguém no café senão Léo, o velho e o pequeno Ardina. O tempo estava em Portland como esse, disse o velho. Na altura em que a minha ciência começou, meditei e iniciei-me com a maior cautela. Apanhava qualquer coisa na rua, levava comigo para casa. Comprei um peixe dourado, concentrei-me no peixe dourado e amei-o. Formei-me de coisa para coisa, dia a dia ia dominando a técnica. Na estrada de Portland para San Diego, Ai, cala-te! Berrou Léo de súbito. Cala-te! Cala-te! O velho continuava a segurar o rapaz pela gola da blusa. Tremia e o rosto estava severo, iluminado, impetuoso. De há 6 anos para cá que tenho andado sozinho a construir a minha ciência. E agora, meu filho? Sou um mestre. Sou capaz de amar seja o que for. Nem sequer já preciso pensar. Vejo uma rua cheia de gente e uma claridade bela me penetra. Observo um pássaro no céu ou cruzo-me na estrada com alguém. Tudo, meu filho, seja quem for, desconhecidos e amados. Vês claramente o que pode significar uma ciência como a minha? O rapaz mantinha-se muito direito, com as mãos fortemente agarradas à borda do balcão, e acabou por perguntar: E alguma vez chegou a encontrar a senhora? O quê? O que é que dizes? Eu quero dizer,
Perguntou timidamente o rapaz. Alguma vez tornou a apaixonar-se por uma mulher? O velho largou a gola da blusa do rapaz. Desviou-se do pequeno e pela primeira vez os seus olhos verdes tinham um brilho vago e perdido. Levantou do balcão a caneca, emborcou a cerveja, abanou devagarinho a cabeça de um lado para o outro e por fim respondeu: Não, meu rapaz, bem vês que isso é o último grau da minha ciência. Avanço com cuidado e ainda não estou perfeitamente apto. Bem, disse Léo, bem. O velho parou junto da porta aberta. Lembra-te, disse, recortado ali na luz cendrada e úmida da manhã que vinha, parecia amachucado, gasto, frágil, mas o sorriso era vivo. Lembra de que te amo, afirmou num último aceno, e a porta fechou-se calmamente sobre ele. Por largo tempo o rapaz não falou. Arrumou as repas de cabelos da testa, passeou o dedito indicador na borda da chávena vazia, depois, sem olhar para Léo, acabou por perguntar: Estava bêbado? Não, respondeu Léo secamente. O rapaz elevou a sua voz límpida. Então era um morfinômano? Não. O rapaz olhou para Léo, a carinha apagada tinha uma expressão desesperada. A voz era ansiosa e aguda. Era doido. Acho que ele era maluco. A voz do Ardina desceu subitamente com dúvida. Léo, ou não? Mas Léo é que não lhe respondia. Léo havia 14 anos que dirigia um café noturno e tinha-se na conta de entendido em loucuras. Havia as figuras típicas da cidade, também os que passavam e vinham da noite até ali. Conhecia as manias deles todos, mas não lhe apetecia satisfazer as interrogações da criança perplexa. Endurecendo a face pálida, ficou silencioso. O rapaz puxou, pois, para baixo a aba do carapuço e, ao voltar-se para sair, emitiu o único comentário que lhe pareceu seguro, a única observação que não seria motivo de troça ou desprezo. Não há dúvida que ele viajou muito.